O Ministério da Agricultura e Pecuária tenta diminuir os impactos do surto de gripe aviária nas exportações de carne de frango. Estão sendo isolados casos suspeitos e procura-se negociar com os principais parceiros comerciais. A reportagem de Luciana Amaral. O surto de gripe aviária continua restrito à granja do município de Montenegro, no Rio Grande do Sul. As autoridades sanitárias identificaram a doença na última sexta-feira e isolaram a região produtora. Nesta segunda, o Ministério da Agricultura e Pecuária descartou outros 3 casos suspeitos. 2 granjas comerciais, uma em Santa Catarina e outra no Tocantins, ainda estão sob investigação. O Brasil é o maior produtor de proteína de frango do mundo e a chegada da doença às unidades produtoras ameaça o setor. Estimativa do Ministério aponta que 16 países e toda a União Europeia já deixaram de importar carne de frango brasileira. Outras nações aplicaram um embargo limitado à região do município de Montenegro. A lista, no entanto, ainda não está fechada e o próprio governo reconhece que as suspensões vão aumentar. Cálculo preliminar do Ministério da Agricultura e da Pecuária aponta que as barreiras à proteína brasileira podem causar um impacto de até 200 milhões de dólares por mês. Realidade que atrapalha a trajetória ascendente da produção de frango no sul do país. A Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul afirma que só nos 4 primeiros meses deste ano, as exportações cresceram 9% na comparação com o mesmo período de 2024. O ministro da Agricultura, Carlos Fávoro, afirmou que trabalha para reverter a decisão dos países que embargaram a carne de todo o país e que espera que o isolamento das regiões afetadas evite novos focos da doença. Então, na medida que a gente conseguir mostrar que o sistema brasileiro é robusto e contém na onde aconteceu, é possível que os países parceiros possam aderir ao protocolo regionalizado. É esse o nosso desafio. Integrantes da Frente Parlamentar da Agropecuária no Congresso ressaltam que o Ministério tem técnicos capacitados para lidar com o problema e avaliam não haver risco de negligência. No entanto, cobram do governo federal um socorro aos avicultores afetados pelos abates, em especial os pequenos produtores. O Ministério da Agricultura reconheceu a possibilidade de estudar indenizações caso a caso, mas defendeu que é necessário criar fundos nacionais para mitigar os efeitos desse tipo de crise sanitária nos produtores brasileiros. Marcos Bianchi, o Brasil é um ator de enorme relevo na geopolítica dos alimentos. Em que medida, neste momento, você se considera na condição de prever como é que fica a posição do Brasil nessa geopolítica? Bom, William, eu acho que a gente está aí com ótimo resultado, né? Nós vamos ter o melhor ano das exportações do agro, né? Devemos superar 180 bilhões de dólares. A gente está com uma safra enorme de soja e de milho também, e estamos com bons resultados em frangos e carne bovina. Essa questão da gripe aviária já estava prevista, né? A gente teve o primeiro caso com animais silvestres há 2 anos atrás. Nós estamos cuidando disso desde o ano 2000. Os sistemas brasileiros são muito competentes. Esse é um dos setores mais organizados do agro. São sistemas integrados de produtores, cooperativas, agroindústrias, que têm uma tecnologia de primeira qualidade. Nós estamos atendendo 160 países no mundo que a gente exporta carne, mas o Brasil acabou sendo atingido pela gripe. A gripe já tinha estado presente na Ásia, na África, na Europa e na América do Norte, né? E já tinha chegado nos nossos países aqui do lado por meio de aves migratórias, que é a forma como ela se espalha pelo mundo. E, finalmente, agora a gente tem um caso em granjas comerciais. Eu acho que as medidas adotadas foram muito corretas e nós vamos ter que conviver com uma situação de tentar eliminar esse problema através do zoneamento, mas existem diferentes protocolos dos países e tem países que fecham o Brasil inteiro, como fez a China e a União Europeia, e aí é muito ruim, né? Então nós temos que tentar trabalhar com esses países para que eles aceitem a regionalização e temos que fazer o possível para eliminar qualquer foco novo que apareça. Aí nós caímos no campo das relações internacionais, Lourival,
que cabe a cada um desses países, que são mercados extraordinariamente relevantes para nós, decidir se eles consideram o Brasil inteiro uma fonte de perigo ou apenas algumas regiões. Como é que a gente fica diplomaticamente nessa situação? Esse é um tema muito sensível, né, da saúde animal em todos os países, tanto ditaduras quanto democracias. Isso é uma questão que pega muito, né? E a gente tem um sistema muito robusto, né, como o Marcos estava explicando, e é um sistema respeitado e tal. Mas quando quando toca o alerta, né, assim, de casos como esse, costuma haver assim uma atitude de banir de forma quase total ou total, né? Assim, uma parte dos países baniu totalmente, outra parte suspendeu regionalmente e tal. Mas realmente as autoridades brasileiras precisam se desdobrar para explicar a realidade continental do Brasil, né? Esse território vasto e como que o problema se circunscreve, quais são as medidas para que ele não se espalhe, né? E como na nossa realidade a gente consegue conter isso. Historicamente a gente tem conseguido, né? Mas o rigor é gigantesco nesse caso e é tudo tratado pelo princípio da precaução, né? Em que não se correm riscos, né? Os mercados não correm riscos. Então, acho que é um caso em que tem que haver uma mobilização muito grande da diplomacia brasileira em todos esses países e priorizar isso realmente para conter o dano. O dano está dado, o dano vai acontecer, está acontecendo, é inevitável, mas existem muitos fatores mitigadores. O fato de que esteve em todos os outros continentes antes de estar aqui, e o fato de que o Brasil tem realmente uma reputação muito boa nessa questão e seguiu o protocolo de forma rigorosa nesse caso, né? Quando o país tem a iniciativa de dar o alarme, de comunicar, né? Tudo muda de figura. Mas como a gente viveu no governo anterior, naquele período da febre aftosa, e a gente viu que aconteceu mesmo o cumprimento do protocolo, as relações não eram boas, relações diplomáticas. Isso, pela minha apuração da época, afetou um pouco, dificultou um pouco. Não havia a capacidade de um presidente ligar para o outro e conversar e tal. Agora essa capacidade existe. Então, acho que isso pode nos ajudar. Alguma previsão já sobre o impacto econômico, Laís? Tem várias contas sendo feitas, William, mas assim, todo mundo com muita cautela. Há contas, por exemplo, sendo feitas pelo prejuízo. A gente olha a média das exportações diárias para esses principais parceiros e faz uma conta ali em alguns milhões de dólares, em alguns bilhões de reais. No final das contas, essa conta ela só vai ficar óbvia quando o embargo acabar. Todo dia a gente coloca alguns milhões de dólares a mais nesse cálculo. Os países que decidiram pelo embargo regionalizado, só do Rio Grande do Sul, às vezes só da região onde foi detectada a doença, de alguma forma mantém um respiro. Os grandes estão parando de comprar, mas os regionalizados de alguma forma mantêm. Tem uma outra conta que o produtor vai conseguir desovar aqui dentro, vai perder em preço, ou ele vai, e aí reduz a inflação, mas ele perde em preço, perde rentabilidade, reduz sua margem de lucro, quanto isso impacta o plano para o próximo ano. Há uma ideia de que, por exemplo, pode ser estratégico para os grandes conseguirem estocar isso, contando que essa coisa vai ser superada em menos de um mês e volta rapidamente para o mercado. Então, tem várias contas sendo feitas, todas com muita preocupação, mas o último ponto que eu quero tratar aqui é o seguinte: esse ponto da transparência e da gestão da crise, mesmo internacionalmente, o olhar para o Brasil é de muito respeito e de muita credibilidade, diferentemente do que aconteceu nos Estados Unidos, que não conseguiram segurar, quando viu a coisa lá já tinha se transformado num negócio gigantesco. Aqui não, o Brasil ele tem esse reconhecimento de seguir rigorosamente os protocolos, independente da cor da bandeira ideológica ou de quem está no comando do governo. Jussara, como é que o governo se sente no meio dessa situação?
Eu vou especificar um pouquinho mais o que está na minha cabeça ao te fazer essa pergunta. É evidentemente um momento grave. Afeta o Brasil numa questão geopolítica de enorme relevância. Como é que o governo se vê dentro disso? Olha, Vac, o governo, neste momento, avalia que tem conseguido, pelo menos por enquanto, cercar as pontas desse imbróglio. Claro que hoje, na coletiva, o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, falou ali no otimismo de que até menos de 28 dias, no ciclo desse vírus, tenha umas respostas mais efetivas e aí consiga ir retomando as exportações, porque tudo está sendo negociado caso a caso, mas é ainda muito prematuro nesse sentido de saber ainda como se comporta o vírus. Ainda tem casos sendo avaliados, mas a expectativa aqui, Vac, é justamente que o governo consiga, né, os técnicos, especialmente é importante destacar a participação dos técnicos e da controle da transparência e também da qualidade do trabalho sanitário que é feito, para poder dar uma resposta rápida. A ideia é apostar nessas boas relações ali do governo brasileiro, nessa diplomacia, inclusive comercial, para tentar ir negociando caso a caso. Por exemplo, aqueles que têm um embargo nacional, ir com o tempo diminuindo, centralizando só no Rio Grande do Sul, ou mesmo como acontece como no Japão, que é só na cidade ou no entorno da cidade de Montenegro. Então, isso que o Brasil tem feito neste momento. Agora, para trazer um outro ponto aqui sobre a perspectiva do governo, é que o governo, nesse imbróglio todo, né, nessa questão, tem visto como positiva a atuação, as críticas da Frente Parlamentar Agropecuária. Amanhã tem um almoço na Frente Parlamentar, na bancada ruralista, que o ministro Carlos Fávaro é esperado, justamente, e vai tratar, um dos assuntos vai ser justamente esse. E, claro, como a Luciana citou na reportagem, tem um ponto aí que o governo que vem buscando há muito tempo uma aproximação com o agro, é a questão de um reparo, uma indenização até mesmo para esses avicultores que foram atingidos neste momento. Então, ainda há um caminho a ser construído por aí, mas que politicamente o governo fala, de repente, por aí a gente pode construir algo, essa aproximação que não tinha vindo até agora. Surge uma ponte dessa crise, cara? Um ensaio, né, William? Não dá para a gente definir isso porque as diferenças entre o petismo, o governo Lula e o agronegócio são quase que brutais, né, estruturais, históricas, mas desde sexta-feira, até no programa Sexta a gente ressaltou isso também, como se criou ali desde a largada, já desde sexta-feira de manhã, um elo, uma ponte. A própria FPA, a Frente Parlamentar da Agropecuária, elogiou bastante a atuação do Carlos Fávaro, eles estavam rompidos, mas eu não sinto ali uma coisa maior do Palácio do Planalto estruturalmente pegando isso como uma oportunidade. Tanto que quem está delegando isso, quem está liderando esse movimento no governo, não é o Palácio do Planalto, é o próprio ministro Carlos Fávaro. Hoje chamou uma coletiva, já falou de recursos, de repente, a criação de um fundo nacional, já colocou outras questões ali em outros problemas sanitários, né? Tem uma questão da mandioca hoje no Brasil, tem uma questão do cacau também, né? Questões sanitárias importantes, e o ministro aproveitando todo esse cenário para tentar defender uma brecha no orçamento para criar um fundo, tanto privado quanto estatal, para situações de emergência como essa. Não está em nível de Palácio do Planalto, de Presidência da República, mas está com o ministro respectivo responsável para cuidar do problema e do setor. Marcos, você que é um especialista nessas questões da agroindústria, recentemente nos seus escritos você tem ressaltado dois fatores. A dificuldade que o Brasil tem de ter um centro estratégico que pense essas questões relativas ao agro. E dois, de resolver problemas específicos, como, por exemplo, crédito e seguro rural. Numa hora dessas, você vê surgirem sinais de que isso, de alguma forma, caminhe? Olha, no crédito e no seguro eu não tenho muita esperança não, sabe, William? Acho que as coisas estão muito engargaladas e está com um problema fiscal no governo enorme e o negócio não anda. Mas eu acho que a ideia da gente ter um núcleo estratégico para olhar essa questão, por exemplo, da sanidade, vamos lembrar que nós temos nesse momento o problema da gripe aviária, mas temos ameaça de aftosa, de vaca louca, temos a questão lá da peste suína, quer dizer, tem várias doenças que se comportam da mesma forma, quer dizer, se a gente tem um caso aqui no Brasil, pode fechar o país inteiro.
e isso é um desastre para um setor que exporta 27 bilhões de dólares. Se a gente pegar todas as carnes juntas, só o frango são 10 bilhões de dólares. Então a gente tem que ter uma visão mais estratégica, principalmente na construção de protocolos mais homogêneos. Quem é que fechou o Brasil inteiro de cara? Foi a China e foi a Europa, dois grandes parceiros que nesse momento nós estamos até próximos deles, depois da guerra comercial. Portanto, tem um jogo aí que precisa ser feito, né? Recentemente, o presidente Lula esteve lá no Japão e conseguiu reduzir a penalidade lá do Japão ao zoneamento, à regionalização. A gente tem que fazer o mesmo com a China e com a Europa, ou seja, a gente tem que ter o mesmo protocolo em todos os lugares. E então, isso realmente faz parte da inteligência mais estratégica. E eu acho também que na guerra comercial, nos outros assuntos que estão em pauta, está faltando mais esforço do governo e do setor privado para construir cenários e para a gente trabalhar alternativas, não só quando dá o problema, mas evitar esse problema mais cedo e conseguir pensar, antecipar o que pode acontecer, né? Por exemplo, nesse momento a gente vai ter que ver para onde vai essa carne, né? Quem é que vai comprar, não vai. São apenas 11 países até aqui que colocaram barreiras ao Brasil, tá? De 160 que a gente exporta. Então, por enquanto, é bastante pequeno. E mesmo o impacto de inflação, a gente não vai ter agora já no curto prazo. Mas se o negócio piora, né? Se a gente começa a ter vários surtos e tal, a gente tem que fazer uma estratégia. A gente tem que ter uma estratégia muito sólida.